Pronto, boa noite. Então, como é dentro do mês de setembro, essa é a única semana que a gente vai poder ter esse encontro noturno, penso que para as pessoas que se habituaram com isso, ou para as pessoas que se sentem estimuladas, instigadas a fazer práticas pranayâmicas fora do nosso horário mais convencional ali, né, das práticas, ou fora dessas práticas mais completas, entre aspas, né, e que querem ali seguir, tá, eu posso pegar, sentar 20, 30, 40 minutos, fazer uma ótima prática respiratória, né? Podem fazer isso por conta própria, eu acho, né? Eu acho que melhor do que pegar gravações de aulas como essa, de aulas anteriores, de aulas ao longo do mês, de agosto ou julho, enfim, né? É, podem fazer por conta própria, explorar a respiração por conta própria, encontrar algum momento, seja ali antes do almoço, seja ali no fim de tarde, sabe? Algum momento assim onde você possa parar um pouco e fazer esse tipo de prática. Então, eu vou propor aqui um caminho de algo que tem me feito bem, de algo que tem me feito sentido, da forma como eu tenho gostado de percorrer essas práticas, porque noto que na prática de pranayama não dá assim muito, minha experiência, tá? Talvez seja diferente para outras pessoas, mas não dá muito para chegar e já ir começando assim com tudo, né? Então eu sento e já vou querendo fazer inspirações no tempo, expirações no dobro e alongar a respiração e talvez até mesmo incluir pausas. Isso não funciona bem em pranayama. A gente precisa ir chegando um pouco mais devagar. A gente precisa ir escutando a respiração, precisa ir testando um pouco para ver até onde ela permite chegar, né? Talvez bem assim ligado com aquela ideia do Hatha Pradipika, texto do século XV, que fala sobre domar animais selvagens, né? Ferozes e selvagens e grandes, fortes, elefantes, tigres e leões. Então, você tem que chegar com jeito. Toda vez tem que chegar com jeito. Toda vez. Vai ficando mais dócil, vai ficando mais familiar, vai ficando mais próximo, você vai tendo mais confiança. Tá bom, dá para chegar, talvez, né, um pouco mais diretamente sabendo assim onde é o seu limite. Mas sempre tem que ter um cuidado. Sempre tem que ter um cuidado. Sempre tem que ter um estado de cuidado. E eu tenho gostado muito de fazer da seguinte maneira: começar, talvez com algum alongamento. Nesse alongamento ou espreguiçamento, se for um alongamento que tem a natureza do espreguiçamento, né? Porque a natureza do espreguiçamento já convida a causar alguma modificação na respiração. Então você vê, né? Talvez começar com um espreguiçamento, ou talvez começar até mesmo com um relaxamento. E aí deixando a respiração bem livre, mas a respiração muitas vezes vai respondendo em alguns momentos com respirações um pouco mais profundas, outros momentos com respirações mais superficiais. E aí ter um certo tempo de respiração livre, mesmo, na postura imóvel. Acompanhar os impulsos, né? E como minha mãe disse ali no dia da aula dela, prana também como sendo o impulso que produz a inspiração, o impulso que produz a expiração, e esse impulso eu conheço melhor,
eu adquiro algum conhecimento experiencial dele, como diz o Dr. Bolho, quando eu procuro entrar em contato com a sua demanda mais fisiológica, biológica, instintiva, com a menor interferência racional ou controle possível. Depois eu vou colocar o controle. E quando eu vou começar a colocar o controle, eu não vou logo de cara no meu máximo. Eu tenho gostado muito de fazer a respiração um para um. Então, inspiração e expiração no mesmo tempo. E se eu consigo fazer num tempo, eu aumento. E se eu consigo, eu aumento mais. E vou aumentando gradualmente até chegar num ponto onde, tá, eu estou fazendo grandes respirações. Ainda na proporção um para um. E aí eu migro para a proporção um para 2. Inspiração no tempo, expiração no dobro. Talvez eu tenha que reduzir um pouco o tempo da inspiração para conseguir fazer a expiração no dobro. Mas eu tenho que manter a mesma qualidade. E essa mesma qualidade que eu mantenho da respiração um para um, também é a qualidade da respiração livre. Né? Então, essa qualidade de respiração, onde as coisas são feitas assim, com muita calma, respeitando uma certa inércia da respiração. Né? Eu chego no final da inspiração e entra num estado de suspensão, até começar a expiração. E entra num estado de suspensão. Sabe um movimento assim de árvore? Ela não volta imediatamente para o outro lado, ela vai contra um movimento até começar o movimento oposto. Né? Ou até movimento de fundo do mar. Tem uma inércia, né? As coisas têm uma inércia. E essa inércia ela deve ser respeitada na nossa respiração. Então, para isso, a gente tem que ter uma certa qualidade, tá? Bom, são muitas coisinhas, mas eu acho que isso é importante, assim, porque quem está aqui tem se dedicado, né, a essas práticas e é importante que você possa seguir por sua própria conta, tá? Então, vou conduzir mais ou menos por aí a nossa prática de hoje. Vamos. Postura de meditação. Uma base firme. Gruda um pouquinho mais na base e deixa essa força da terra, do chão, se erguer pela coluna, estruturando essa coluna firme e viva, como se isso ajudasse assim a encher de vida o corpo inteiro, trazer uma presença de qualidade para o corpo. Começa a acompanhar a sua respiração. E a gente deixa a nossa respiração ser atravessada pelo mantra. E a gente continua depois do mantra acompanhando a respiração. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavai
vai. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Continua acompanhando sua respiração. E vai procurando adquirir algum tipo de conhecimento experiencial sobre ela. É possível que brote um desejo por aprofundá-la, mas não precisa contar nada ainda. Não precisa contar tempos. Tenta reconhecer os impulsos, os desejos, as forças que fazem a respiração acontecer. E à medida que você vai pegando gosto pela sua respiração, talvez o fator não seja exclusivamente metabólico, fisiológico, biológico. Talvez você comece a respirar um pouco mais profundo por prazer. Começa a ver uma relação afetiva com a respiração. E quando você se relaciona afetivamente com a respiração, o seu interesse se desloca para a respiração. Como disse o professor José Antônio, o interesse é o lado afetivo da atenção. Atenção na respiração porque eu gosto, porque eu tenho um prazer nisso. Respiração um pouco mais profunda, talvez, do que meu corpo precisa, porque eu gosto. Então deixa essa respiração um pouco mais profunda, que ainda não tem contagens, e servindo assim para criar esses núcleos, esses centros, primeiro na região do Khanda, na região do útero, e aí você aciona um pouquinho o canal da uretra, aciona um pouquinho o centro do períneo, puxa a região genital um pouco para dentro. Isso naturalmente cria um caminho, um encaminhamento para a sua respiração. Essa ação na região genital não é desvinculada da respiração. Nas inspirações você puxa, percorrendo esse caminho. Nas expirações você procura preservar, segurar, não perder. Mas sem esforço nisso. E deixa a sua atenção conduzir uma parte.
Quando vai para a área dos rins, no nível dos rins, você já está ali no nível da base dos pulmões, logo abaixo do diafragma e a parte de cima do diafragma já em contato com os pulmões. Então alarga esse diafragma, como se ele fosse assim um pouco mais para cima mas também um pouco mais para os lados, para todos os lados, para frente, para trás, para um lado, para o outro, como se ele se esparramasse um pouco mais no corpo, mas sem se afundar, indo para cima e para fora. Suas costelas se abrem um pouquinho, a base dos pulmões se envolve com a respiração e você vai ganhando um pouco de força para levar a sua respiração em volta do coração, como se fosse deixando assim o coração leve. E talvez assim, quando você chega no coração, a respiração naturalmente se aprofunda um pouco mais e talvez se torne um pouco mais lenta. E você vai buscando esse espaço entre o coração e a garganta, como se conectasse essas duas áreas por meio de um espaço aberto, preenchido e sustentado pela respiração. Então, o peito muito aberto, mas sem apertar as escápulas. E assim como o seu diafragma se alarga em todas as direções, se afasta, essas bordas do diafragma se afastam, é como se essas bordas das clavículas se afastassem, os ombros se afastassem lateralmente, o que abre ao mesmo tempo o peito e as costas, e a base do pescoço. E você libera alguma possibilidade de que esse fluxo respiratório comece a envolver o córtex. A gente se demorou um pouco nesse percurso. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Mas começa agora com as suas respirações um para um, sem desmontar nada do que foi criado. Então, o tamanho da respiração, o tamanho possível, qual é o tamanho? Quanto essa respiração pode se tornar ampla, profunda, longa, lenta? O tanto que não desmonte o que foi criado aqui, o tanto que não prejudique a qualidade do que foi construído até aqui. Então, tente encontrar qual é o seu número. Então, procure esse aspecto da inércia, onde você conclui uma inspiração, mas o movimento ainda tem uma tendência até se transformar no movimento oposto de expiração. E quando termina uma expiração, ele ainda tem uma tendência antes de se transformar no movimento de inspiração. Então não é uma pausa, não é uma retenção, é só uma inércia.
Quanto tempo dura isso? Não importa. E aí o seu número, o seu tempo, ele vai se adequar a um tempo que respeite essa inércia e que onde os movimentos não sejam atropelados. Vai procurando fazer uma transição para a respiração 1 para 2. Talvez diminuindo um pouco o tempo de inspiração. Você vai ter que encontrar isso de novo. Então diminui talvez 2 ou 3 segundos na inspiração e começa a fazer as expirações no dobro do tempo. A qualidade é a mesma. Então você não perde aqueles núcleos, não perde o Kanda, não perde essa área no nível dos rins, que alarga o seu diafragma para fora e empurra para cima, e que dá toda essa força de abertura e de preservação desse espaço em torno do coração e até a garganta, essa respiração em torno do coração, mas que não fica restrita a essa área. Ela vem sugada lá de baixo, expande a área do coração e segue na direção da cabeça, o córtex. E que na expiração ela vem de lá de baixo. O abdômen se contrai nesse momento da expiração. E por mais que as costelas se fechem, isso não aperta a área do coração. E você empurra a expiração até o córtex. Os olhos ficam relaxados o tempo inteiro. E há essa qualidade da inércia. Aquilo que o Dr. Woolley diz como um let go feeling. Essa inércia requer uma certa entrega à natureza do movimento. É aquilo como o professor Shri Krishna diz, termina a expiração sem urgência pela inspiração. Isso pode produzir uma pequena pausa espontânea. Esse momento de inércia não é uma retenção. É só encontrar o fim de um movimento que se transforma no início do outro. Vê se sua caixa torácica vai sendo convidada a abrir cada vez mais. Se essa ação sutil vai produzindo um efeito físico cada vez mais tangível.
Se os plexos, os espaços, as direções, os fluxos, os pulsos se tornam cada vez mais corporificados, tangíveis, quase materializados. E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre, mas tenta preservar, segurar no corpo as pontas dos dedos das mãos, as pontas dos dedos dos pés, a raiz dos cabelos. Preservar dentro do corpo, segurar, manter algo desse acúmulo que o pranayama produz. A respiração vai ficando cada vez menor, como se eu fosse repousando a respiração lá no interior do corpo. Os olhos muito relaxados recebem a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. E eu recebo e preservo essa luminosidade no interior do corpo. Como é que está a qualidade de percepção das suas mãos? E tenta expandir essa qualidade de percepção para o seu corpo inteiro, inclusive para o interior, sendo ajudado a ir na direção do interior do corpo pela respiração e pela luminosidade. E ver o que você encontra. Faz mais uma inspiração profunda. Solta o ar bem devagar e quando for soltando o ar, vai lentamente abrindo os olhos. Ou se você quiser continuar aí, continue. Se você tiver vontade, tem. Se não, vai voltando, retomando aos poucos, respirando, se movendo lentamente, sem fazer nada bruscamente. Então, essa é uma proposta simples e que eu considero muito efetiva para a construção de uma respiração, de um caminho pranayâmico, né? Sem tantos elementos, sem tantas técnicas, mas se isso for feito, né? Se isso for feito com regularidade, nossa, a gente já tem um caminho muito grande, né? E próspero e valioso pela frente.
Outras coisas são detalhes, isso aí está na base. Então, o convite é para fazer por sua própria conta, tá? Muito bem, gente. Lila, você chegou agora? Pois me conta. Então tá, boa noite. Amanhã é a aula do Caio. Eu acho que eu não tinha falado isso ainda, agora eu não lembro mais, porque o Caio eu convidei ele acho que ontem. É, e aí estarei junto com vocês também. Acho que a maioria já fez a prática do Caio. Amanhã nos vemos, 7 horas. Beijos, boa noite. Olivia, vamos lá para outra turma. Até já.